Graça e paz, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E hoje nós vamos estudar a lição número 2 da nossa revista A Igreja Eleita. E o tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote, o nosso sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, aleluia, arrogante graça, revelada em Jesus, aleluia, presente de Deus na nossa graça, arrogante graça, luz e justificador. Jesus é o nosso Eu vou ler com você, irmão, lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos na aula passada o que significa uma epístola, né, que é uma carta escrita a punho pelo próprio apóstolo Paulo. E lá no capítulo 1, versículo 3, o texto traz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Querido irmão, querida irmã, Paulo agora vai nos dar compreensão de um mundo espiritual que nos traz toda a bênção, toda a herança daquilo que Cristo nos tem concedido. Todas as bênçãos espirituais que nós, os gentios, alcançamos é pela fé na pessoa de Cristo. No passado, a palavra de Deus nos fala, nós estávamos perdidos, mas agora preste atenção na palavra. Nós temos uma posição, nós temos um lugar, nós temos uma eleição na pessoa de Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai nos falar que toda essa condição especial, tudo aquilo que Deus nos tem planejado, no versículo 6 ele vai dizer assim, ó: para o louvor e glória da sua graça. Lembra da palavra graça? O que lembra? Significa presente de Deus. E no versículo 12 e 14 vai repetir essas mesmas expressões assim, ó: para louvor da sua glória. Deus estendeu a sua graça sobre nós e nos coloque numa posição em Cristo para sermos abençoados, para que tudo isso se reflita para nós adorarmos a Deus através de Jesus Cristo, que é o seu Filho amado. É uma conquista, é uma bênção, é uma posição que nós alcançamos pela fé e para a glória de Deus. Tudo isso, querido irmão, querido ouvinte, é para nos dar bênção, é para nós podermos juntamente adorarmos a Deus.
e mostrarmos o efeito da sua graça sobre todos aqueles que creem. Mas espera um pouquinho aí que não acaba aí não, irmãos. As bênçãos espirituais serão classificadas, serão elencadas, serão explicadas pelo apóstolo Paulo agora, no capítulo 1, versículo 4 ao 14. Nós vamos ler aqui, é uma leitura extensa, mas me acompanha aí. Ó, capítulo 1 de Efésios, versículo 4 até o 14, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmos no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo acaba de nos mostrar, através da revelação que ele recebeu em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais, irmãos, que nós temos na pessoa de Cristo. Primeiro, ele vai dizer que nós somos eleitos por Deus, escolhidos por Deus, não para vivermos uma vida conforme vivíamos, mas para sermos separados, santos, eleitos por Deus para sermos santos. Segundos, nós, além de sermos salvos, somos também predestinados como filhos de Deus. Olha só, irmãos, santos e filhos. E diante disso tudo nos faz justos, nos tornando aceitáveis diante dele, remindo-nos pelo sangue do seu amado Filho, através da morte na cruz, condição esta que nós alcançamos pela fé, e acolheu-nos por sua vontade. Tudo isso não é vontade nossa, perceba você, irmão, que a palavra de Deus revela que não é nós que escolhemos, não é nós que desejamos, mas é uma vontade de Deus que opera a fé, a vontade e o realizar. E ele nos revela a sua palavra, aquilo que estava escondido, oculto, que antes nós não percebíamos, agora nos é revelado através da sua vontade, e a bênção vai continuar. Aí ele vem, nos sela com o espírito da promessa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e nos garante que tudo aquilo que ele nos promete em Cristo Jesus, ele nos dá também a validade e a garantia que ele vai nos cumprir. Presta atenção, irmãos, tudo isso, toda essa condição, todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, é através da fé, que em João capítulo 1, versículo 3 nos traz assim. Eu vou abrir aqui para a gente não diferir aqui da imagem que vai aparecer. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas
as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que Cristo fez a nossa salvação e nos coloca numa posição diante de Deus para a nossa salvação. É estar em Cristo, é participar de toda a bênção, é uma nova posição, é uma nova natureza, é uma natureza que vem de Deus. E a Bíblia fala, como nós já temos aprendido, que essa condição é nova, não é baseada na nossa velha natureza, nas nossas antigas escolhas, nossos antigos desejos, não. Tudo agora é em Cristo Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, olha só, precisa estar em Cristo, como nós temos aprendido. Como é que uma pessoa está em Cristo? Ouvindo, crendo e praticando a sua palavra. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a condição, a nova posição, é uma bênção que todo aquele que está em Cristo alcança pela fé. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos ser restaurados de volta a Deus. Através de quem? De Cristo Jesus. Esse é o motivo dessa nova posição que Paulo descreve na carta aos Efésios. Aqueles crentes que antes viviam no pecado, na bebedeira, em toda forma de prostituição, eles agora têm uma nova posição para que vivam uma vida para Deus. Irmãos, agora você vê uma pessoa totalmente carnal, desprovida do sentimento espiritual, ela é vivificada através do Espírito Santo. Ela tem uma nova experiência com Deus, para que descubra o quê? A vontade de Deus para a sua vida. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 9. Traz assim, olha: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Tudo isso aí, meu querido irmão, tudo que Deus planejou para nós é segundo a própria vontade dele. Que todo o homem venha ao arrependimento, que todo homem se salve, que todo homem chegue ao conhecimento de Deus. Tudo isso foi conquistado na pessoa de Cristo. Esse projeto, esse arcabouço, essa arquitetura planejada foi feita por Deus, criada no coração dele, para que nós hoje pudéssemos ter vida através de Cristo. É o que Paulo também, agora em outra carta, na carta aos Romanos, ele vai escrever para aqueles crentes. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 21, aliás, versículo 15 e 16, traz assim o seguinte texto: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O chamado de Deus, o decreto de Deus, a misericórdia de Deus é alcançada pela vontade de Deus e através da nossa fé na pessoa de Cristo Jesus. Toda essa estrutura de salvação, toda essa estrutura de bênção, todas as bênçãos alcançadas através de Cristo, foi gerada no coração de Deus, para que em um tempo determinado, no tempo de Deus, não no nosso, ele viesse até nós e nos abençoássemos. É o que está escrito lá em Efésios. Agora nós vamos voltar para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, que diz assim: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha aí o plano, o projeto, a estrutura, tudo aquilo que Deus havia planejado para todos aqueles que quisessem ser abençoados através de Cristo Jesus. É completo. Em Adão nós estávamos condenados, como nós temos estudado, jogado ao fracasso, numa natureza caída, herdada dos nossos pais. Mas agora em Cristo nós temos acesso a Deus através desse plano glorioso. E tudo isso, querido irmão, é para o louvor da glória de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós merecemos, mas é o plano de Deus, a estrutura que Deus estabeleceu para que Ele mesmo mostrasse em toda a criação dele que Ele é capaz de salvar, de redimir, de trazer o homem de volta a si. Nós antes não éramos participantes da promessa de Deus, antes nós não éramos filhos, nós não éramos da família de Deus, mas agora em Cristo nós recebemos a promessa, como diz o salmista, recebemos o sim de Deus, a maneira como Deus abençoa. Tudo isso para mostrar a glória de Deus e nós também levarmos às outras pessoas aquilo que Deus quer para nós, que nós façamos o quê? Vivamos no presente século de maneira sóbria, de maneira digna, de maneira que exalta o nome do Senhor. É o que Pedro, agora é Pedro, outro apóstolo, que vai nos falar na sua primeira carta universal, lá no capítulo 2, versículo 12. Pedro vai dizer assim, versículo 2: todo vosso viver honesto entre os gentios. Olha, agora, sabendo disso tudo, como é que nós vamos viver? Olha, todo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que fala mal de vocês, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Olha aí, irmão, preste atenção aí. Todo esse projeto maravilhoso de Deus, toda essa graça envolvida, todo esse plano de redenção, para que eu e você vivamos de maneira digna. E embora o mundo, as pessoas que não compreendem a salvação, falem mal da gente, eles possam ficar calados quando eles perceberem que Deus nos abençoa através da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É alegria, é propósito, não são pessoas que se sabotam, não são pessoas que vivem contra elas mesmas, não, mas são pessoas que, aliadas à graça de Deus, vivem uma vida plena, em novidade e com propósito. Qual é o propósito? Adorar e viver longe do pecado e das maneiras deste mundo que nos levam ao egoísmo, que nos levam a prazeres que nos destroem, que nos levam a uma vida fútil. Não é esse o projeto de Deus para você, amigo. O projeto de Deus para você é que você viva uma vida plena, uma vida de novidade, uma vida de alegria e que glorifique o nome dele. É essa a maneira de Deus. Por que Ele nos trouxe tantas bênçãos? Para que nós possamos viver nesta vida, na pessoa de Cristo. E isso só é possível pela fé e pela confiança nele. Toda essa condição, a palavra de Deus vai nos falar, queridos irmãos, que nós, como garantia, nós recebemos de Deus o que nós chamamos de selo do Espírito. Veja só, irmãos, agora aparece a figura do Espírito Santo de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade divina,
ele que convence o homem do pecado, porque o homem em si mesmo, ele não pode ser convencido do pecado. Precisa da ação direta do Espírito de Deus na vida dele. E esse mesmo Espírito que vai convencer o homem e que vai levar o homem a Deus. A Bíblia fala que esse Espírito vai operar na nossa salvação para todos aqueles que ouvem, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que o recebem a Cristo Jesus. Vai ser como um selo do Espírito. Está escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, 6 e 7. Traz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Olha, agora entra o Espírito, hein, ó. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha aí, o Espírito Santo atuando na vida do crente como algo sobrenatural. Querido irmão, aí nós vamos ver algumas lições. Primeiro, que o selo é sinal de posse, de propriedade. Era o que os antigos faziam quando queriam tomar posse de alguma coisa. Eles punham selo, aquilo ali faz parte dos meus bens. É a minha propriedade, não é? Quando nós somos reconciliados com Deus, através da fé em Cristo, nós recebemos de Deus esse selo, essa marca, essa propriedade. Veja lá o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9, vai nos dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, de novo, enfatizando a ideia de propriedade, de possessão, de alguém que faz parte da herança de Deus. Queridos irmãos, papel do Espírito Santo, qual é? É convencer o homem do pecado, é convencer o homem da justiça, é convencer o homem do juízo. Quando o homem ele se reconcilia com Deus, Deus não abandona não. E Deus vem, o abraça, o sela, o capacita para viver uma nova vida. Não segundo os costumes antigos, mas agora segundo a palavra de Deus fala, gerando frutos do Espírito Santo. Agora não tem mais lugar para ira, para feitiçaria, para prostituição, para bebedeiras, para glutonaria. Agora não. Nós temos lugar para gerarmos frutos para Deus, que é conforme a sua justiça. Está lá em Gálatas, capítulo 5, o famoso versículo, né? Os frutos do Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 e 23, como todos nós conhecemos abundantemente, que traz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra estas coisas não há lei. A lei que nos condenava, agora nos justifica. A lei que antes nos prendia ao jugo do pecado, agora nos liberta. A lei do pecado e da morte, que antes nos levávamos para a condenação, agora nos dá aquela paz, aquela tranquilidade de que nós somos filhos de Deus, através do quê? Do Espírito Santo, que a partir do momento que nós cremos, que nós ouvimos, vem habitar em nós. Esse é o selo de Deus, da promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Irmãos, não apenas um selo, não apenas a presença dele em nossa vida, que vem nos consolar, que vem nos auxiliar, mas também como penhor, garantia da herança que nós vamos ter. Aí é questão de fé, é olhar o futuro, é olhar as coisas de Deus, é
A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14, novamente a palavra de Deus vai nos orientar. Ó. Efésios, capítulo 1, versículo 14, traz assim. Efésios 1, versículo 14, traz assim. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha lá, possessão de Deus vai ser o quê? Redimida. Quem é a possessão? Aqueles que receberam o selo de Deus quando creram, o Espírito Santo. E agora o que eles vão ser? Redimidos. Mas qual é a garantia que Deus dá? O Espírito Santo. E essa presença do Espírito em nós, que nos ajuda a vivermos uma nova vida, é um depósito, é um penhor, uma garantia. Pasmem vocês, a primeira parcela daquilo que Deus quer realizar em nossa vida. Quando nós vamos fechar um negócio que nós não temos todo o dinheiro, ou nós não temos no momento a condição de, por causa de documento, de quantia, nós não temos como fechar um negócio naquele momento, a gente dá uma garantia, dá uma entrada. E é isso que Deus faz na nossa vida. Ele nos dá o Espírito Santo como garantia de que Ele vai cumprir em nós tudo aquilo que Ele tem prometido na pessoa de Cristo Jesus. Glória a Deus. É como está em 1 Coríntios capítulo 1, não é? Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22, que nos traz assim. Olha só que bênção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e versículo 22. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem o sinal e os gregos pedem sabedoria. Não é? Fechamos um negócio, recebemos de Deus o quê? A garantia de que Ele vai nos salvar e nos vai dar a vida eterna. É uma salvação que Deus garante a todo aquele que crê e que confia na sua palavra. Isto é, se nós permanecermos firmes, fiéis e guardando os mandamentos de Deus. Veja só, meu irmão, o Espírito vai agir na nossa vida, não é? Vai ser o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso auxiliador em todas essas coisas. Nós não estamos sós, nós estamos vivificados em Cristo, capacitados por Ele, através dessa nossa nova posição, através das bênçãos que Deus nos tem prometido, e além disso, Deus ainda nos envia o Espírito Santo para nos auxiliar. Me lembra do antigo hino que nós cantávamos lá na década de 80, com o evangelista Jim Swaggart, não é? Cantava sobre o Espírito Santo. Ele cantava mais ou menos assim, irmãos, ó. Spirit, 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 let your living water flow over my soul. Oh, let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, Father, Spirit,
take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubts and fears and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Sing it, children. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Spirit, Spirit, Spirit. Give your life to Jesus. Let him fill your Let it soul. fill your soul. Oh, let him take you in his arms and make He you will whole. make you whole. As you give your life to him, he'll set you Set free. you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yes, Lord. Sing to the Father. Father, Precious Spirit. Spirit, Spirit, Spirit. Sing it, children. Let your living water Living water. flow over my soul. Yes, Lord. Let your Holy Spirit come and take control Take control. of every situation that has troubled my mind. Yes, Master. All my cares and burdens onto you I roll. All my cares and burdens onto you Está na hora de orar, que Jesus vai libertar.